e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Hoje também celebramos a memória do martírio de São João Batista. Ele tem duas datas: o nascimento, dia 24 de junho, e a morte, hoje, 29 de agosto. Foi fiel desde o ventre materno, porque quando Maria chega na casa de Isabel, é ele quem se agita no útero de Isabel, pressentindo a chegada de Jesus Cristo. E na morte também ele estava encarcerado e foi degolado pelo capricho da esposa de Herodes, Herodíades, que atendeu o pedido da sua filha, concedido pelo rei Herodes. Que a intercessão de João Batista nos ajude também nesta noite a aprendermos, refletirmos e nos desafiarmos a sermos pessoas, homens e mulheres, discípulos vocacionados, melhores. Quando eu cheguei, a Ana dizia isso, no caminho da santidade, dando pequenos passos, mas sempre indo adiante. A nossa metodologia é, hoje, falar um pouquinho sobre o que é pecado. Embora essa compreensão exigiria de nós uma catequese muito mais prolongada. Semana que vem, como é que a graça de Deus, o mês que vem, como é que a graça de Deus age curando-nos e libertando-nos das amarras do pecado. E lá no final de outubro, então, mais especificamente, algumas coisas a gente vai repetir, o sacramento da confissão. Como fazermos o exame de consciência, o que e como confessarmos. E seria muito oportuno que até lá, até o último dia, se alguém tem perguntas, encaminha para Ana, e Ana faz um resumo e me manda para oportunamente esclarecermos, então, na terceira sexta-feira, que será de outubro. O Evangelho de Jesus Cristo é a revelação da misericórdia do Pai. Cristo nos reconciliou de uma vez por todas. Até então, há 2025 anos atrás, todo ser humano éramos escravos do primeiro pecado, ou do pecado original de Adão e Eva. A encarnação, a vida e especialmente a cruz, a morte, o sangue derramado de Jesus Cristo, sua ressurreição e sua ascensão ao céu, nos reconectou, nos libertou das trevas, fez com que Deus novamente nos adotasse como filhos e filhas por meio do Filho Jesus. Antes de Jesus Cristo, nós havíamos perdido a condição de filhos e filhas de Deus, porque o ser humano éramos escravos do pecado. Desde Cristo, nós temos a possibilidade, porque as portas do céu se abriram. Quando Jesus ressuscitou no domingo de madrugada, ele havia morrido na sexta-feira santa.
ele desceu, como nós rezamos no creio, à mansão dos mortos, e lá acordou Adão e Eva. Acordem. E para toda aquela multidão dos que estavam dormindo, à espera, porque depois da morte não tem tempo. Podem se passar bilhões de anos, pode se passar um dia. Depois do tempo, não existe o ontem, nem o hoje, nem o amanhã. E quando Jesus ressuscitou, o céu foi aberto. No tempo, ele tem 2025 anos. Mas na eternidade, o céu, o paraíso, sempre existiu. Um pedacinho dele estava aqui na terra, no jardim do Éden. O nome Jesus, você sabe o que significa, certamente. O nome Jesus significa Yeshua, do aramaico e hebraico. O que significa o nome Jesus? Você sabe? Cristo significa o Messias, ungido, prometido, em hebraico Emanuel. O que significa a palavra Jesus? Quem tem anotação, é bom trazer sempre, né? É oportuno mesmo estando na igreja. Jesus significa Deus salva. Não esqueça, o nome Jesus, o nome próprio, significa Deus salva. João Batista, inclusive, ele dizia: eu batizo com água para a conversão dos pecados. Mas o batismo de João não tinha o poder salvífico. Quem vai nos dar a salvação é Jesus. Ele salva, ele batiza. Ao ser batizado por João, ele inaugura um novo batismo, não apenas com água, mas com seu sangue, não apenas para a conversão, mas para a salvação do corpo e da alma. No céu nós seremos pessoas inteiras. É o que ele disse também na quinta-feira santa, na Eucaristia, quando ele ergue o cálice. Lembra da fórmula? Agora a gente pode repetir, porque não é a missa, não tem a intenção consecratória. Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Pelo batismo, não importa a idade, porque nós nascemos com a marca do pecado de Adão e Eva. O sacramento do batismo apaga esse pecado original. Embora todo ser humano fiquemos, mesmo batizados os cristãos, todo ser humano fica com aquela tendência para o bem e para o mal. Por mais que a gente eduque as nossas crianças, e que bom que tem várias hoje aqui novamente, né? Já no colo da mãe e do pai, e outras maiorzinhas. Por mais que a gente eduque, o pecado é como um veneno que infelizmente faz parte da natureza humana. A graça é muito mais forte, mas o ser humano temos essa dupla tendência, como está no livro de Josué, Deus falando ao profeta: eis que coloco diante de ti o caminho da morte e da vida. Mas Deus diz: escolhe, pois, a vida, isto é, a santidade, a retidão, a justiça, a prática do amor, da fidelidade e da bondade. Dito isto, a Eucaristia também perdoa pecados. Vamos falar sobre isso no mês que vem um pouco mais, né? Mas já adiantando. Quando é que podemos ou não comungar o Santíssimo Sacramento? Deus, que nos criou sem nós, não quis salvar-nos sem nós.
Vou repetir. É uma frase do Catecismo da Igreja Católica. Deus criou-nos sem nós, mas não quis salvar-nos sem nós, pessoas humanas. Deus não consegue, por assim dizer, deixar de nos amar. A vinda de Jesus Cristo é a maior prova de amor. Sufocados pelo pecado, o justo, o puro, o inocente, o Filho de Deus, assumiu a cruz que não era dele. A cruz é o símbolo de todo o pecado humano. E ao morrer, Jesus é sepultado, conforme a narrativa dos evangelhos. Mas na verdade, a sua morte sepulta os nossos pecados. Porque Jesus é o único ser humano que não tem pecado, junto com Maria, que tem o privilégio, que foi inclusive a nossa catequese em maio, tem o privilégio da Imaculada Conceição. Ela iria nascer em pecado, mas Deus disse, não, eu preciso de alguém pura, sem pecado, para acolher aquele que vai destruir o pecado humano de uma vez por todas. Jesus destrói, desde que nós lhe sejamos obedientes, como escreve São João na sua primeira carta, capítulo 1, versículos 8 e 9. Se confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda maldade. Ou São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Uma gota da graça de Deus tem mais força do que um oceano de pecados da humanidade, do presente, do passado e do futuro. Como um médico que examina a chaga antes de lhe aplicar o remédio, Deus, pela sua palavra e pelo seu Espírito, projeta uma luz viva sobre o pecado. O pecado é uma falta contra a razão, contra a verdade e contra a reta consciência. É uma falha contra o verdadeiro amor com Deus e com o próximo. Essa é a linguagem teológica. Falando mais de forma simples, pecado igual corte de relações. A cruz. O pecado é o corte de relações comigo mesmo, ou consigo mesma, consigo mesmo, com o outro, com os irmãos e irmãs, com Deus e com a criação, com o mundo. Porque ao criar o mundo, segundo Gênesis, Deus viu que tudo era bom. Pecado igual corte, ruptura comigo, com o outro, com Deus, com a criação. Todo pecado, nós vamos falar em seguida, venial ou mortal, ele é um rompimento de relações. A gente costuma dizer, todos nós somos pecadores. Você concorda? É verdade. Tem uma outra palavra também que veio agora da modernidade, que a igreja aceita. Pecado igual corrupção. Corrupção da amizade, da graça que Deus tem para conosco a partir das falhas humanas. Agora, se nós disséssemos, todos nós somos corruptos, como é que isso nos soa os ouvidos? A gente não aprecia muito a palavra corrupto, mas é uma palavra moderna que dá um acento real à noção de pecado. Porque a gente imagina, não, os corruptos são quem exerce cargo público, quem está na política, quem foi eleito, né?
o pecado corrompe a graça. Não é errado dizer, embora doa aos ouvidos, que todos nós somos corruptos e corruptas. Porque é como a água que cai no ferro. O que acontece? Corrompe a matéria, o metal. Destrói, enferruja. O pecado nos enferruja. Essa palavra eu nunca tinha dito. O pecado enferruja o espírito e o corpo humano. O pecado foi definido segundo o catecismo como uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei eterna. A lei de Deus é eterna, mesmo no Antigo Testamento, mesmo sob o peso do pecado de Adão e Eva, lá nós encontramos nas alianças que Deus faz com Noé, com Abraão, com Moisés, com os profetas e profetisas, o sinal do seu amor, do seu afeto, ainda que de forma não plena. A plenitude se dará somente com a vinda de seu Filho Jesus. O pecado é sempre uma ofensa a Deus. O Salmo 51, que é um salmo penitencial, todo mundo conhece, né? O Salmo 51 é chamado em latim De Profundis. Um salmo belíssimo, ele é rezado todos os anos na Sexta-feira Santa. A gente fica bem avoado, né? Nem lembra nada disso, né? Normal, não ter medo. No versículo 6 do Salmo 51, o salmista reza assim: pequei contra vós, só contra vós, e fiz o mal diante dos vossos olhos. Antes da vinda de Jesus, o ser humano, no caso o povo hebreu, os judeus, tinham consciência do certo e do errado e esperavam a vinda do Messias. O pecado é contrário ao amor que Deus nos tem e afasta dele os nossos corações. É como o primeiro ou o pecado original, uma desobediência, uma revolta contra Deus, pela vontade de os seres humanos tornarem-se como deuses, deuses com letra minúscula, conhecendo e determinando o que é bem e o que é mal. Qual foi o pecado de Adão e Eva, portanto? Querer ser Deus, com letra minúscula. Nós somos criaturas. Mas o que eles fizeram, Adão e Eva? Desobedeceram. O que mais? Desobedeceram o quê? A lei eterna, a lei de Deus. Qual foi a desobediência de Adão e Eva? Pode falar. Comeram o fruto. Qual deles? Como é que é? Maçã, pera ou melancia? Eu sabia que ia sair maçã, porque sempre aparece maçã, né? Vamos ler o texto bíblico, quem tem a Bíblia? Trouxe a Bíblia? Católico, como sempre, anda sem a Bíblia. Na hora da missa não é o costume, mas nesses momentos é muito oportuno. Nem que não use. Aqui fica o convite, traga a Bíblia. Capítulo 3 do livro do Gênesis. Eu vou ler a passagem, não o capítulo todo, que é bastante longo. Mas valeria a pena, até o próximo encontro, você ler Gênesis 1, 2, 3, 4, até o capítulo 5 mais ou menos, até Noé. Aqui tem a narrativa da criação do ser humano em 7 dias, a queda, o pecado original, o nome dos filhos de Adão e Eva, que são o nome dos filhos de Adão e Eva: Caim, Abel e
Set. São 3. Mais para frente vai parecer que ele teve muitos outros filhos e filhas, mas o nome não é citado. E a gente geralmente ignora. É que Caim matou Abel. Depois do pecado original, vem o assassinato. Irmão mata irmão, por inveja. Caim foi expulso, mais para longe ainda. Então, Adão e Eva geraram, segundo a narrativa bíblica, Set. S-E-T. Está na Bíblia. A gente está acostumado só com Caim e Abel, não é? Já viu alguém com o nome de Caim na história? Algum católico com o nome de Caim? Eu nunca batizei uma criança com esse nome, certamente nunca vou batizar. O texto diz que as pessoas têm um sinal de Caim. É outra teologia, vamos lá. O que o texto diz? Preste atenção, por favor. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor havia feito. Ela disse para a mulher: é verdade que Deus disse que vocês não devem comer de nenhuma árvore do jardim? Veja a pergunta: de nenhuma árvore? Já na pergunta já contém um erro. A mulher respondeu para a serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não comerão dele, nem o tocarão, do contrário vocês vão morrer. Fala que tem macieira aqui? Não aparece e nem vai aparecer. A maçã apareceu depois do ano 1000 da nossa história, em representações artísticas, em vários quadros, em igrejas, em vitrais pelo mundo, em casa, onde aparece Adão e Eva, ela com 2 folhinhas aqui, né, uma embaixo, e ele também. E a serpente enrolada, né? E lá na mão da Eva tá, é que a partir da Idade Média, o vermelho passou a ser sinônimo de pecado. E a maçã, como era vermelha, naquele tempo, não tinha as outras variedades hoje, a Fuji, a Golden, né? Que é aquela verdinha, maçã verde. Até pouco tempo, inclusive, eu era criança, ainda se falava, então não faz tanto tempo. A mulher que tivesse as unhas longas pintadas de vermelho, é mulher da vida. Mulher da vida, faz programa. O vermelho era um símbolo de pecado. Não está na Bíblia. Não tem nem maçã, nem pera, nem caju. Mas, então a serpente, continuando, então a serpente disse para a mulher: de modo nenhum vocês morrerão, mas Deus sabe que no dia em que vocês comerem o fruto, os olhos de vocês vão se abrir, e vocês se tornarão como deuses, está minúsculo aqui, conhecedores do bem e do mal. Isso significa que o ser humano teria a possibilidade de escolher o bem e o mal. Essa é a tentação. A serpente não é um animal, é um símbolo da consciência humana que é suscetível às tentações. Lá no pequeno paraíso, no jardim do Éden, é a primeira tentação que aparece. Então a mulher viu que a árvore tentava o apetite, era uma delícia para os olhos e desejável para adquirir conhecimento. Pegou o fruto e comeu. Depois o deu também ao seu marido, que estava com ela, e também ele comeu. De quem é o pecado maior? Dela ou dele? Dos dois. Algumas interpretações dizem: a mulher que foi a pecadora e ela que seduziu Adão. Ele estava do lado dela o tempo todo e não reagiu.
A mulher ao menos fez perguntas. Adão ficou lá. Hã? Como são alguns maridos, né? Que não é o caso aqui, né? Então abriram-se os olhos dos dois, e eles perceberam que estavam nus. Entrelaçaram folhas de figueira e fizeram tangas. A nudez aqui é física, tão somente? Daí vem aquela interpretação que o pecado original teria sido a relação entre os dois. Entende, né? Tem criança, não posso falar o termo técnico. Eles se uniram. Não é. Senão, como é que o sacramento do matrimônio ficaria? Inclusive é impedimento. Se o homem e a mulher querem receber o sacramento e são incapazes de manter relação, a igreja não pode permitir esse matrimônio. Se são estéreis é diferente. Se são incapazes do entrelaçamento carnal, o sacramento é inválido, porque é a geração da vida. Tá? Então cuidado com essa interpretação, que predominou durante muito tempo e deu um acento formidável ao sexto mandamento: não pecarás contra a castidade. E os outros 9 ficaram na gaveta. O pecado de Adão e Eva é querer ocupar o lugar de Deus, através do orgulho, da pretensão, da desobediência, da ira, da violência, também da questão afetiva, diríamos hoje. Aí sim, estupro, pornografia, pedofilia e etc. Aí sim, mas não para a geração da vida. Mais um pedacinho. Em seguida eles ouviram o Senhor Deus passeando no jardim à brisa do dia. Imagine Deus passeando. Então o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O Senhor Deus chamou o homem: onde está você? Ora, Deus não é onisciente, onipresente e todo-poderoso? Ele tinha visão de raio-x, por assim dizer. Podia ver tudo. Por que ele pergunta: onde está Adão? O homem respondeu: ouvi teus passos no jardim, tive medo porque estou nu e me escondi. Mas já não tinha as tangas? A vergonha. O pecado gerou no ser humano, simbolizados em Adão e Eva, uma vergonha incomparável. O sentimento de culpa, você já sentiu? Depois de fazer uma coisa, consciente do ato? Bom, sentir culpa é uma coisa boa nesse caso. O problema é quando o ser humano se acostuma com o pecado. O Senhor Deus continuou: e quem lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu da árvore da qual ele o tinha proibido comer? O homem respondeu: a mulher que me deste por companheira deu-me o fruto e eu comi. O Senhor Deus disse para a mulher: o que foi que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. A culpa sempre é do outro. A justificativa dele foi ela, e dela foi a serpente. O mal em si. O ser humano diz: como é que tem uma frase comum? Tinha, né, também. A carne é fraca. Era comum nas confissões de antigamente. Até a gente vê nos filmes, né, nos livros. Padre, a carne é fraca. Até em piadas aparece isso, né? Então, já há uma justificativa pré-estabelecida para que nós possamos errar e nos desviar do caminho. Então, aqui nessa pequena história, tem muitos elementos. Se nós fôssemos olhar os termos hebraicos, por exemplo, serpente em hebraico é arum,
E pecado é arumin. São palavras gêmeas no original. Aí vem toda uma teologia que exigiria de nós, claro, muito mais tempo. Existe maçã na Bíblia? Não. O que é pecado? Diga com as suas palavras agora. Cortar as relações. O que mais? Querer ser ocupar o lugar de Deus. Pecado é tudo que não presta. É tudo que nos escraviza, nos entristece. Lembra? A nós, ao outro, a Deus e a criação. O paraíso terrestre, que era uma maravilha, o ser humano destruiu. Muito bem. A paixão, a vida de Cristo entregue, vencerá o pecado e sua multiplicidade. Quando Jesus foi crucificado, segundo a narrativa dos evangelhos, está nos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali apareceu a face do pecado humano: incredulidade, ódio, assassínio, rejeição e escárnio por parte dos chefes do povo, dos seus sequazes, covardia de Pilatos, crueldade dos soldados, traição de Judas, negação de Pedro e abandono dos discípulos. Jesus ficou sozinho. Ele tem companhia somente no Evangelho de João. João, que é o último evangelho a ser escrito, ele coloca Maria de um lado e do outro, como tem na nossa catedral ali, essa representação teológica, bíblica. De um lado Maria e outro discípulo amado, que pode ser João, e nele toda a igreja. É um símbolo. Mas certamente, Jesus morreu, ele e um malfeitor de cada lado, chamados os ladrões, não é? Embora as traduções não digam que são ladrões, mas malfeitores. Tem um que até virou santo. Como é que é o nome dele? O chamado bom ladrão. Como é que é? São Dimas. Lembra? Porque Jesus diz para ele se arrepende naquela hora. Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Essa passagem seria bom para uma catequese sobre escatologia, final dos tempos, vida eterna, céu, paraíso, inferno. Como é que vai ser? Existe ou não existe? Já tiveram sobre purgatório, isso. Então esse foi só a introduçãozinha, porque o purgatório é menos importante. O mais importante é o paraíso, o céu, a salvação. Embora, se nós tivéssemos certeza, né, você vai para o purgatório, então é caminho para o céu. O problema é que a gente não sabe, né, se vamos ter o privilégio de ir para o purgatório, direto para o céu, ou, não vou dizer o restante, né? No entanto, mesmo na hora das trevas mais escuras, o sacrifício de Cristo torna-se secretamente a fonte de onde brotará o perdão dos nossos pecados. Na hora os discípulos se dispersaram, estavam todos com medo. Os outros 11, né? Judas acabou tirando a própria vida, suicidou-se. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas se arrependeu, chorou e lembrou-se da promessa de Jesus: tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E o poder do inferno, como é que é? Nunca, não esqueça do advérbio, nunca poderá vencê-la. Saiu aí o IBGE, né? Diminuiu o número de católicos. Nunca foram à igreja. Nunca saíram dela porque nunca entraram. Uma coisa é o IBGE, outra coisa
eram praticantes. Quem é praticante nunca abandona a fé. Muito bem. A diversidade dos pecados. A Bíblia fornece várias listas do começo ao fim. A Epístola aos Gálatas opõe as obras da carne aos frutos do Espírito. Note que carne no grego original do Novo Testamento é sarx, não é corpo. O corpo é uma coisa boa, a vida, nós somos templos do Espírito Santo. Aí a palavra para corpo em hebraico é somatos, somatologia. A pessoa ficou preocupada e somatizou, começou a ter dor de cabeça e dor de estômago. É uma outra palavra. Sarx é carne, daí da palavra depreciativa carniça, aquilo que está podre, desmanchando, corrompendo-se. Por isso que a gente precisa às vezes consultar. O que São Paulo queria dizer? Não confundir carne com corpo. São termos e consequências diferentes. Carne, pecado. Somatos, a beleza do corpo e da vida que Deus nos deu. Ok? É bastante informação, né? Mas a gente vai repetindo. O que diz São Paulo aos Gálatas? Quais são as obras da carne? Vou dizer devagarzinho. Imoralidade, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, discórdias, ciúmes, ira, discussões, divisões, invejas, excessos de bebida e de comida e coisas semelhantes a estas. Gravou? É uma lista grande, né? Eu acho que é maior que os 10 mandamentos. Vou repetir. Imoralidade, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, discórdias, ciúmes, ira, discussões, discórdias, divisões, invejas, excessos de bebida e comida e coisas semelhantes a estas. Cada palavrinha dessa dá mais uma pequena lista, dá de A a Z. É importante compreender a noção de pecado e suas consequências para conseguirmos depois, na próxima catequese, percebermos a eficácia da graça. Para não gerar a impressão, puxa, o pecado toma conta da nossa vida. Não, a graça é sempre mais forte. A distinção, segundo o nosso catecismo, entre pecado mortal e pecado venial, que está presente na Bíblia e na tradição com T maiúsculo da igreja. Tradição significa o ensinamento da igreja a partir da Bíblia ao longo dos séculos. O que os bispos do Brasil dizem, o bispo da diocese, os cardeais e especialmente o Papa, juntamente com a assessoria dos teólogos. É tradição com letra maiúscula. Tradição com letra minúscula pode ser mudada todo dia. São os costumes de cada localidade, de cada igreja, os ritos são diferentes. Até a moral muda, não é? Em diversos países. Dentro da mesma igreja católica. Mas a tradição com T é imutável. É o ensinamento da igreja. A própria Bíblia, antes de ser escrita, começou há 3.000 anos atrás, ela foi tradição oral. Depois surgiram os primeiros escritos em papiro e pergaminho. Papiro é aquele papel rudimentar, antigo, né, daquela planta. E o pergaminho, couro de animais curtidos, de bois e de ovelhas. Já sabia disso, é claro, né?
Lembra que a imprensa veio com Gutenberg somente no século XVI. Até então era tudo escrito à mão, copiada. A Bíblia era copiada pelos monges durante 1500 anos, à mão. O pecado mortal destrói, isso é importante, destrói a caridade no coração da pessoa. Destrói de uma vez por todas. A graça de Deus, é claro, pode recompor por meio do arrependimento, da confissão e do propósito de vida. É uma infração grave à lei de Deus. Lei com letra maiúscula, porque aqui são os 10 mandamentos. Desvia o ser humano de Deus, que é o seu último fim, a sua bem-aventurança, preferindo-lhe um bem infinitamente inferior. Pecado mortal destrói. É um corte violento. No corpo, é como se pegássemos uma pessoa e amputássemos um braço, uma perna, arrancássemos um olho. Entendeu? Pecado venial deixa, aqui tem que ser essa palavra, subsistir a caridade. O amor de Deus continua, embora haja ofensa e ferimento. Estava lá arrumando um negócio, me arranhei. Um cortezinho no dedo, de nada. Saiu sangue. É pecado. Mas é apenas um arranhão. Fui me levantar e dei com o dedinho na quina do móvel, né? O dedinho mindinho. Dói bastante. Mas não quebrou, não fez nada. Daqui a 5 minutos não sente mais nada. Pecado venial. Mas a dor continua existindo. O pecado continua existindo. Mas subsiste a caridade. O vínculo não é totalmente rompido. Fui claro? Mortal é algo violento, abrupto. Rompe a caridade com Deus. O venial fere, machuca, mas não destrói o vínculo. Esse é o ensinamento do catecismo. O pecado mortal torna necessária uma nova iniciativa da misericórdia de Deus. É como se quando praticássemos um pecado mortal, nós voltássemos ao estado de Adão e Eva, sem Cristo. Para que um pecado seja mortal, requerem-se 3 condições. Tem que ter uma matéria grave, ser cometido com plena consciência e de propósito deliberado. Pecado mortal exige matéria. O que é matéria grave? Não é matéria lá da matemática, química, biologia, né? É, por exemplo, o assassinato é um pecado grave? Sem dúvida. O estupro, sequestro, roubo à mão armada são pecados se cometidos por cristãos, católicos, porque essa aqui é a nossa teologia da Igreja Católica. O evangélico não segue isso aqui, nem sabe que existe, certo? É para nós, para termos consciência. Aborto é um pecado grave, gravíssimo, porque implica a morte de um ser humano que ainda não nasceu, teria possibilidade de nascer. Ficou claro? Pecados veniais. Hoje, por exemplo, nós podemos ter cometido algum pecado venial. Vou citar o trânsito de Lages. Você está indo, a pessoa vai indo, vai ver, não dá certo. Entra à direita. O seu... E diz aquela palavra, né? Isso é um pecado, palavrão, é um pecado venial. Ele ofende a Deus, ofende a mim mesmo, a criação, aquele que estava lá na frente, sem saber, mas não rompe aquela ligação, aquele amor de Deus. Reclama da comida em casa, alguém? Costuma reclamar da comida? Para ele, para ela, para quem fez? Eu não quero comer isso. É um pecado venial. Alguém te mandou mensagem do WhatsApp.
Estou precisando de uma ajuda aqui, você está indo lá, você me dá uma carona, e você está com preguiça de fazer aquele contorno, depois do princípio vai ter trânsito e tal, vai dizer, não, eu tenho um compromisso, não posso te levar hoje. Uma mentira. A gente diz mentirinha, não é? Porque a mentira tem classes, tem essa mentirinha, que é venial, e tem mentiras que podem ser mortais, quando prejudicam a vida de uma pessoa, por exemplo. Você sabe que a canoa está furada e a pessoa entra na canoa no rio e você diz, não pode ir. Você é indiretamente responsável pelo afogamento daquela pessoa. Mas o furinho é tão pequenininho, mas de gota em gota, a pessoa pode morrer. Aliás, o pecado venial não destrói a graça de Deus em nós. Mas uma montanha de pecados veniais pode se tornar mortal. Isso é bom ter clareza. A gente vai dizendo, né? Todo mundo faz. Isso não é pecado. A chamada relativização ou subjetivização. Padre, todo mundo faz, porque eu também não posso fazer? Aqui só vou dar que é um outro capítulo. Qual é o único método que a igreja aprova para a paternidade e maternidade, qualquer contraceptivo? Não. Quem é que já usou pílula? Não vou olhar, tá? Quem é que já usou preservativo? Mas eu estava namorando. Então não era casado, então não podia. Esse discurso não está na moda, tanto que a gente não fala nas missas, porque gera um reboliço fabuloso. Mas é algo para nós colocarmos no enredo, porque o grupo vai durar 500 anos, então tem conteúdo para muito tempo, não é? Aliás, essa é uma questão, a questão moral, né? Moral da igreja, né? Que não existe dogmas de moral, só existe dogmas teológicos com consequências morais, mas não existe nenhum dogma moral, porque os costumes humanos vão mudando, não é? As abordagens, melhor dizendo, o entendimento vai mudando. Muito bem. O pecado arrasta ao pecado. Dito de outra forma, né? O remédio, a graça arrasta para, ou leva, como o pecado arrasta, né? É um termo negativo. O pecado arrasta ao pecado. A graça liberta para a graça. Essa palavra é melhor, liberta. Porque o perdão é uma libertação. O pecado gera o vício pela repetição dos mesmos atos. O que é um vício? É um hábito desvirtuado que tornou-se costume. Tem palavrinhas que a gente não pode dizer, né, por causa dos pequenos, né? Mas você entende, né? Em relação a uma afetividade. Tem desvios que se tornam dependência. Dependente químico, alcoólatra. Ele tem, no âmbito moral cristão, ele tem um vício. No âmbito clínico, ele tem uma dependência. A gente diz até doença, né? E nesse caso tem cura, que é abstinência. Uma vez alcoólatra, sempre alcoólatra. Aquele que não tem freios, né? Toma um golinho, depois se arrebenta, né? Toma todas. Então ele é adicto, abstêmio. Todos os dias, se você encontra alguém que participa do A, por exemplo, eles têm lá os lemas, né, os propósitos. Todo dia é mais um dia sem a dependência, sem o vício. Se ele tomar uma gota, tem a recaída, né? O pecado é igualzinho. A gente dá uma brecha, só uma vez. Ele pode se tornar um caminho terrível, se não sem volta. Os vícios estão relacionados aos pecados capitais. Alguém fez essa pergunta aqui agora há pouco, né? Foi você, Gabriela, que perguntou?
E alguém disse os 7? Quem é que disse os 7 de cor? Você disse os 7 de cor? Falou 4. Então vou dar um segredo. Eu sei de cor. Soberba, avareza, luxúria, inveja, gula, ira e preguiça. Correto? Como decorar? Faz um acróstico. Pega as letras iniciais. Saligip. S-A-L-I-G-I-P. Saligip. A inicial. Só que você tem que se lembrar o que cada inicial significa. Soberba, avareza, luxúria, inveja, gula, ira e preguiça. Saligip. Embora o Papa Bento XVI tenha aumentado para o número de 13, mas o catecismo não teve emendas. Ele colocou assim, não como imposição, mas como orientação, no sentido também dos pecados sociais, a destruição da natureza, a poluição, né? Mas esses 7 em si, eles condensam, infelizmente, né, o coração do que o ser humano é capaz no sentido mais terrível. Esses 7, eles se desdobram em todos. Inclusive tem pessoas que usam o 7 ainda para a hora da confissão. É um bom exame de consciência. Os 7 pecados capitais à luz dos 10 mandamentos. Não tem erro. Não tem erro. A tradição catequética lembra também a existência de pecados que bradam ao céu, que são bíblicos. O sangue de Abel, que foi morto por Caim. O pecado dos sodomitas, que nada mais foi associado às pessoas homossexuais durante muito tempo. É o mesmo pecado, sobretudo a ganância daquele povo, do seu orgulho, da sua avareza, perante a oferta da graça de Deus, fecharam-se sobre si mesmos. Aliás, é um outro sinônimo de pecado, fechamento. Pecado é fechamento. Pessoa que vira ostra, fechada. A graça de Deus. Graça é abertura. Continuando, o clamor do povo oprimido no Egito, o lamento do estrangeiro, da viúva e do órfão, a injustiça para com o assalariado, está na carta de São Tiago. A injustiça para com o assalariado. Geralmente esse não é muita matéria de confissão, né? Quando a pessoa tem microempresário ou grande empresário, né? Quando não paga os direitos corretamente, 13º, fundo de garantia, ou quando não assina carteira de trabalho, não é? É um pecado venial ou mortal? Mortal. Você está prejudicando a integridade, a dignidade daquela pessoa. Claro, se faz um acordo, né? Tem várias questões. Mas se a pessoa tem plenos direitos, é um pecado gravíssimo prejudicar o que trabalha honestamente. O pecado é um ato pessoal, mas também é um ato social. Imagine uma teia de aranha. A aranha está lá no centro, esperando a presa. Pode ser lá na última beiradinha, uma mosca caiu na rede da teia. A aranha que está aqui no centro, ela sente através da... A teia foi construída para vibrar. Nós não vamos saber nunca, né? Mas é uma obra de arte a teia de uma aranha. A humanidade é como se fosse uma teia de aranha. Todo ato de pecado ressoa em todos os corações. Todo ato de misericórdia e de graça ressoa de maneira mais forte em todos os corações. O pecado de um contamina todos. A conversão de um beneficia também todos os demais. Mas eu fiz secretamente, fui na internet, ninguém sabe.
Todos nós somos conectados porque somos filhos e filhas de Deus. Não importa a cor, a intenção, a altura, inteligência, estudo, todos nós estamos interligados. Aliás, uma obra-prima é a exortação do Papa Francisco, é a única que tem o título em italiano, Fratelli Tutti. O que significa? Fratelli Tutti, todos irmãos e irmãs. Você já leu por acaso? Tem PDF gratuito no site do Vaticano. Leia, Fratelli Tutti, todos irmãos, sobre a fraternidade entre os cristãos e os não cristãos, porque a igreja é um sacramento do reino. Nós temos a obrigação moral de dar testemunho do evangelho para os não cristãos e também os não crentes, isto é, não os evangélicos, mas os de outras religiões. Amém. Dou minha vida, é tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Hoje estou aqui, não porque eu mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume, mas tu sabes, mas te dou a minha vida, é tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Graças e louvores se deem a Sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Demos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Diante de Ti, Senhor, nós vos louvamos e adoramos. Bendito sejais, Senhor nosso Deus, por deixar entre nós o sacramento que é o pão da vida eterna, o vosso corpo e o vosso sangue, que alimentam a nossa fé, nossa vocação e nossa esperança. Sem vós, Senhor,
não somos nada, desperdiçamos o tempo, os projetos e os afazeres. Convosco, e somente convosco, somos humanos, fraternos, leais, responsáveis e fiéis. Louvado sejas, Senhor Jesus Cristo, pela vida que nos destes. A semana que vivemos, os dias que estão por vir, consagramos nossas casas, trabalhos, estudos, famílias, amizade, toda a nossa igreja, a nossa paróquia da Catedral, a nossa diocese de Lages. Senhor Jesus, tocai nossos corações, nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, todo o nosso ser, para que sejamos servos fiéis. Liberta-nos das tentações, socorre-nos nas horas de perigo, salva-nos do poder das trevas. Com a vossa luz, seguiremos adiante, sem titubear. Façamos agora o nosso momento orante em silêncio, conversando, sobretudo ouvindo o que o Senhor Jesus está a nos dizer. Mateus, cantemos, Jesus está aqui. Jesus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, aleluia. Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Jesus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Jesus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, aleluia, tão certo como a manhã que se levanta, tão
Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa, ilumina. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Preparemo-nos para a bênção com o Santíssimo Sacramento. Cantemos tão sublime. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhe destes o pão que contém todo o sabor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Fazei que, contemplando o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, participemos continuamente da vossa eficácia redentora. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém.
te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Eu te louvarei, Senhor, de todo te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos a ti cantarei